Olá, gente! Galera, eu tô aqui, né, de uma forma bem diferente. O nosso culto da roupa ele vai ser bem diferente hoje. Por quê? Vocês sabem que nós estamos no lockdown, né? Então nós vamos fazer o nosso culto online. E, gente, nesse culto online, ele vai ser muito legal. Sabe por quê? A gente vai pegar um dos nossos louvores da roupa pra gente colocar, pra gente adorar juntos. Eu queria te falar algo. Aí você vai dizer assim, ai, Chuchu, mas é tipo assim, um louvor que a gente já ouviu. Não importa. Canta agora como se fosse, sabe? Como se você estivesse aqui na igreja, tá bom? Então, assim, louve a Deus, porque o que vai importar é como você vai louvar ao Senhor, tá bom? E outra coisa, a gente vai ter uma palavra de uma pessoa muito preciosa, que vocês vão gostar muito, que é o Fernando. Então, gente, aproveite. Logo, logo nós vamos estar voltando para o templo, mas enquanto isso, vamos adorar juntos a Deus e vamos fazer uma festa nesse dia. Amém?
declara isso, reina. Ale. Então levante a sua voz e cante, 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 cante. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia. Celebre isso, celebre a vida eterna. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor é Todo-Poderoso, aleluia. Eternamente, és vitorioso, Deus, irresistível. Senhor, queremos o teu reino, queremos o teu governo. O nosso é trapo, o nosso é nada, o nosso sem ti não tem valor algum. Por isso abrimos mão, Senhor. Reconhecemos que só o teu reino é bom, é perfeito, é agradável. É agradável. Seja vitorioso. Vença as nossas guerras, Senhor. Eu quero perder para ti, Deus. Queremos perder para ti, Senhor. Lutamos com armas de fé.
Deus imutável, inabalável Ele é. Ele é meu Deus forte. Inabalável, inabalável, inabalável. Irresistível. Declare essa noite como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, onde você estiver. Eu desejo que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias de incerteza, mas o Deus que a gente serve é um Deus soberano, é um Deus que é maior do que tudo isso. E eu acredito que logo, logo nós estaremos unidos de novo na nossa casa, em comunhão, nos alegrando na presença do nosso Rei. Amém? Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra da Hope desta noite e para mim é uma honra. E antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, eu queria convidar você, juntamente comigo, a fechar os seus olhos para que a gente possa orar por esse momento, que é um momento muito importante, amém? Pedindo toda a sabedoria de Deus e toda a inteligência dele, para que essa mensagem que vai ser falada hoje aqui, ela chegue no seu coração e ela cause um impacto, ela cause mudança na sua vida, amém? Então vamos orar. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por ter nos guardado e nos protegido, Senhor, nesses momentos difíceis pelo qual estamos passando, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, porque o Teu nome é único, digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. Eu te peço que nesse momento o Senhor me dê sabedoria e inteligência para falar da Sua palavra, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Suas palavras inspiradas, Senhor, através de mim, que possam tocar a vida dessas pessoas que irão assistir esta ministração, Deus. Então, Deus, eu te peço isso, que eu possa ser nas Tuas mãos como um microfone nas minhas mãos, que a Sua voz possa chegar ao máximo de pessoas, Deus. Eu desejo isto. Amém. Amém, irmãos. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. O tema da mensagem é Evangelho autêntico, Evangelho verdadeiro. Só que antes de nós lermos, eu queria falar uma coisa para vocês. Todo o nosso corpo, mas na verdade todo o nosso ser, seja físico, mental, alma, espírito,
todo o nosso corpo ele funciona como receptores de mensagem. Tudo que chega para nós chega como uma mensagem. Um exemplo disso é o brigadeiro que você faz na sua casa, o brigadeiro de panela, e quando você come, o brigadeiro nada mais é como uma mensagem que está chegando no seu corpo. E existem células no seu corpo que ficam felizes com a mensagem do brigadeiro. Um exemplo são as células adiposas, elas ficam muito felizes com a mensagem do brigadeiro. Então vamos ler Gálatas, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quem está falando isso é Paulo. Paulo está falando aos Gálatas. E vamos a alguns fatos dessa fala de Paulo, dessa carta de Paulo. Isso foi escrito, Paulo escreveu isso logo após o ministério de Jesus. Ou seja, não fazia muito tempo que tinha ocorrido o ministério de Jesus, Paulo escreveu isso daí. Nesse período ainda existia Paulo, obviamente, os apóstolos, os novos convertidos, as novas igrejas, os crentes em Jesus e os líderes daquela época. Existia tudo isso. Então, ou seja, o evangelho estava puro, estava no início, era tudo novo, o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro. E Paulo já precisou escrever uma carta. Há 2000 anos atrás, olha quanto tempo faz isso, Paulo escreveu essa carta, de certa forma advertindo, preocupado com a igreja daquela época, porque ela estava se distanciando de um evangelho. O evangelho de Cristo. Paulo percebeu que a igreja estava se distanciando do evangelho verdadeiro. E essa carta que Paulo escreve, ela parece mais para os tempos de hoje do que para 2000 anos atrás. É até difícil de imaginar. E eu pergunto a você, se Paulo ele vivesse nos dias de hoje, o que será que Paulo escreveria para a igreja de hoje, para o evangelho que é pregado hoje? Você consegue imaginar? E olha só, tão depressa passeis do evangelho de Cristo para outro evangelho. Evangelho, essa é uma palavra-chave nesse versículo. Evangelho, o que é evangelho? Evangelho nada mais é do que uma terminologia grega para boas novas. E o que é boas novas? Boas novas é uma terminologia que já nem é tão usada hoje, porque é uma terminologia que a gente considera velha, arcaica. A gente fala boas novas. Boas novas é uma coisa do passado, hoje quase ninguém fala boas novas. Mas o que significa boas novas? Boas novas nada mais é do que mensagem, notícia. Ou seja, quando você fala uma boa nova, você está dando uma mensagem, você está trazendo uma notícia. E eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que, numa das noites de meditação, eu lendo a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia e ler livros, só que fora isso eu também gosto muito de ouvir pregadores. Existem grandes homens de Deus espalhados aí pelo mundo todo, e eu sempre gosto de ouvir o que esses homens têm a dizer, porque o que eles estão dizendo nada mais é do que a revelação de Deus. Então, eu gosto de assistir esses grandes pregadores. E um desses grandes pregadores que eu estava assistindo, ele se chama Sóstenes Mendes. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Sóstenes Mendes. É um pastor bastante conhecido, é um pastor que tem muitas canções que é cantado em todas as igrejas, canções muito conhecidas, e é um cara extremamente conectado com as coisas de Deus. E eu, particularmente, gosto muito de ouvir as pregações do pastor Sóstenes. E uma das ministrações dele, ele fala uma experiência que ele viveu na vida dele. Ele estava em Atlanta, e nessa experiência ele conta que lá em Atlanta ele aproveitou para fazer uma visita nos estúdios da CNN, que a CNN uma emissora que é especializada em jornalismo, e é conhecida mundialmente. A CNN transmite para o mundo todo. E ele fala que nessa experiência de visitar os estúdios da CNN, a experiência era boa porque os visitantes eles poderiam fazer um tour por dentro dos estúdios da CNN. Então ele começou a passear lá por dentro, começou a ver os estúdios, e ele ficou maravilhado com aqueles estúdios, onde aconteciam os telejornais que eram transmitidos para o mundo todo. Só que durante esse passeio, esse percurso que ele estava fazendo lá dentro, ele começou a sentir uma opressão muito forte, e ele não entendia o motivo daquela opressão, e aquilo estava incomodando ele, e ele perguntou: Deus, por que eu estou sentindo essa opressão aqui dentro deste lugar? Aí ele começou a associar com que poderiam ser outras coisas, que ele estava pensando em bobagens, mas aquela opressão não passava. E ele continuou o percurso por dentro dos estúdios da CNN, até que ele chegou em um certo local, onde tinha uma placa grande, e nessa placa estava escrito: silêncio, neste momento nós estamos transmitindo para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. E ele falou que no momento que ele leu aquela placa, a ficha dele caiu.
E ele reconheceu, ele conheceu, na verdade, o motivo daquela opressão que ele estava sentindo. E ele fala com as palavras dele que naquele momento ele se sentiu dentro de um quartel general do mais alto nível de estratégia. Por quê? Porque ali naquele lugar estava sendo transmitida, qualquer que seja a mensagem, para 1 bilhão de pessoas, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo estavam ligando as suas TVs, seus aparelhos de TV, estavam assistindo, começaram a assistir, uma mensagem estava sendo transmitida. E essa mensagem estava chegando na casa dessas pessoas, estava chegando na vida dessas pessoas, e essas pessoas estavam olhando para a sua TV, assimilando essa mensagem. E essa mensagem estava chegando como algo soberano, absoluto na vida dessas pessoas, seja qualquer que for a mensagem. Então vocês conseguem perceber o poder de uma mensagem, o poder de uma transmissão. Ou seja, estava sendo transmitido para bilhões de pessoas naquele momento estavam na frente da sua TV vendo essa mensagem. E essa mensagem ela tem o poder de mudar governos. Essa mensagem, muitas das vezes que nós assistimos na TV, ela muda opiniões, ela muda os rumos da economia, ela muda a moda. Ou seja, essa mensagem ela causa um impacto. Como eu estava dizendo, a mensagem ela sempre tem o poder de fazer alguma coisa na sua vida. A mensagem sempre chega com um propósito. E tem 2 exemplos aqui que eu acho bem interessante. Eu vi isso na internet e realmente são exemplos que funcionam. E é o exemplo do limão e da Gillette. Eu vou explicar melhor isso daí para você. Imagina aquele limão, sabe, bem suculento assim, entre aspas. Aquele limão que quando cortado você sente o cheiro de longe. Às vezes eu tô lá em casa e a minha mãe tá preparando comida e ela corta um limão, eu tô no meu quarto e eu consigo sentir o cheiro do limão. Agora imagina você cortando esse limão, pegando esse limão, espremendo ele todinho dentro da sua boca. Imagina aí você agora pegando um limão daquele bem azedinho, espremendo na sua boca. Causa até um arrepio, né? Agora um outro exemplo. Imagina uma Gillette, você passando a Gillette entre os seus dentes. Você consegue imaginar isso? Pois é. A gente imagina isso, a gente consegue imaginar o azedo, né? Chega até arrepio, o azedo do limão e a dor da Gillette dos nossos dentes. Por que você sentiu isso? Porque através de mim agora eu acabei de passar uma mensagem para você e essa mensagem ela chegou através dos seus ouvidos, ela chegou na nossa mente, através dos nossos olhos, ela chegou no nosso coração. E essa mensagem ela chega e causa estímulos no nosso corpo e ela aciona neurônios e esses neurônios têm a capacidade de acionar um universo insondável que a gente conhece como mente, a nossa mente. Ou seja, essa mensagem ela chegou e causou alguma coisa em você. Você consegue perceber o poder que uma mensagem tem? E a mente nada mais é do que a mente, ela já faz parte de um universo que nós chamamos de mundo espiritual. A mente faz parte do mundo espiritual. Essas mensagens que nós recebemos, elas sempre vêm com um propósito. E essas mensagens, elas voltam através de estímulo. Ou seja, a gente recebe uma mensagem e ela volta através de um estímulo. Seja eles uma atitude, um desejo, decisões, vontades. Ou seja, você recebeu uma mensagem, essa mensagem ela vai causar alguma coisa em você. Você vai sentir vontade de fazer alguma coisa, você vai tomar decisões, você vai desejar algo, entendeu? Um exemplo bem claro disso são as mensagens que a gente recebe na nossa casa. A gente liga a TV, a gente olha o celular, milhares de mensagens chegam até nós. A gente se depara com milhares de mensagens. Mas, eu vejo um filme e isso não tem problema nenhum. Eu posso assistir um filme de terror dentro da minha casa e isso não vai me causar mal algum, porque eu sou adulto o suficiente para saber filtrar. Eu sou crente, isso não vai me causar mal algum. Eu olho meu celular, eu vejo aqui todas as informações, eu olho o Facebook, vejo tudo que está exposto lá, isso não me causa mal algum. Eu olho porque é interessante, é bom a gente estar olhando essas coisas. Isso é o que a gente pensa. A verdade é que essas mensagens, seja ela qual for, mensagem boa, mal, ela sempre vai chegar na nossa vida e ela vai causar alguma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o propósito da palavra de hoje. É que a mensagem, seja ela boa ou ruim, ela chega na sua vida e ela causa alguma coisa. Seja bom, seja ruim, mas ela vai causar algum impacto na sua vida. E esse impacto ele vai ser perceptível.
Você sendo adulto, você sendo crente, cristão, você não tem a capacidade de filtrar a mensagem. Porque ela vai chegar e ela vai causar alguma coisa. Você pode pensar que você está assistindo algo na TV que não tem problema algum, mas esse algo está chegando no seu subconsciente e isso vai gerar alguma coisa em você. Você está entendendo? Um exemplo bem claro disso, vou citar um exemplo meu. Domingo tem culto, Santa Ceia, mas no sábado vai passar aquela luta que eu queria ver muito, ou não sei, aquele reality show que está passando na TV, que todo mundo está assistindo, e hoje nesse reality é festa, então eu tenho que assistir para me saber o que vai acontecer. Tenho que estar atualizado, porque quando eu ver as pessoas falando lá, escrevendo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu preciso saber sobre o que elas estão falando, então eu tenho que assistir. Aí você vai e assiste, e no outro dia você está na igreja, adorando a Deus, pedindo a unção de Deus, mas no dia anterior você recebeu um monte de mensagens que chegaram na sua vida e essas mensagens vão ficar lá, vão chegar no seu subconsciente e de alguma forma vão causar algum impacto na sua vida. Todas as mensagens que chegam a nós, seja consciente ou inconscientemente, essas mensagens elas chegam e elas ficam e elas vão causar alguma coisa. Nos afetam, e essas mensagens elas nos afetam tanto, elas afetam tanto as pessoas que estão espalhadas aí, que as pessoas começam a dizer, mas isso não tem nada a ver. Isso não vai me causar problema algum, entendeu? Então olha só o poder que a mensagem está causando na vida das pessoas. Quando eu digo a mensagem, são tudo que chega até nós. Seja o que a gente vê na TV, nas redes sociais, seja o que a gente vê na rua. Todas essas mensagens elas chegam até nós. Quando a gente assiste, ela vai causar alguma coisa. São milhares de mensagens que chegam a nós todos os dias. E como se não bastassem, apesar dessas mensagens que hoje chegam até nós, hoje, o ser humano de hoje, do século XXI, é um ser humano multiatarefado, ou seja, a gente faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou de olho aqui no meu celular para ver o que está acontecendo no Instagram, aí eu tenho que olhar o meu Twitter para ver o que foi postado, eu tenho que ver aqui o WhatsApp porque tem alguém me chamando para fazer algum trabalho, eu tenho que olhar as coisas da faculdade, tenho que olhar as coisas do meu emprego. Ou seja, hoje a gente vive uma multitarefas, a gente é multiatarefado, a gente sempre tem que fazer alguma coisa, a gente não tem mais um tempo de lazer para meditar na palavra, para ficar só na palavra, porque nosso celular está vibrando aqui do lado. Sempre há algo a fazer, e às vezes esse algo é mais atraente que as coisas de Deus. Então imagine só, hoje vale mais a pena eu ficar no meu celular, na minha casa, assistindo o que eu quiser, jogando meu videogame, do que vir para a igreja e ficar vendo uma pessoa ficar falando de um livro que nesse livro não tem nem foto. Então olha só, as pessoas elas pensam assim, vale mais a pena eu ficar no meu celular, no meu computador, do que a igreja. Ficar vendo uma pessoa ficar falando ali em pé, isso não me atrai em nada, é mais atraente o meu celular, entendeu? Então olha só o impacto que hoje as mensagens que chegam até nós, elas causam na vida das pessoas. Estamos diante do que o mundo espiritual está fazendo com a nossa mente através das mensagens. Quero que vocês entendam que por trás de uma mensagem existe todo um contexto espiritual. Não é só uma mensagem que chega até você. Essa mensagem ela chega com um propósito. Existe uma coisa por trás de tudo isso, um contexto espiritual. Assim como existe muita mensagem boa que chega para nos edificar, existem mensagens ruins. E essas mensagens elas chegam também até nós. E Paulo, há mais de 2000 anos atrás, há tanto tempo assim já estava preocupado com as mudanças que as pessoas estavam causando no Evangelho. Então, olha só, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas já estavam se desviando desse Evangelho que a gente considera verdadeiro e autêntico. Será que desse período de Paulo até aqui, alguma coisa mudou? Será que voltou a ser o Evangelho autêntico ou foi só mudando? E essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. As pessoas estão cada vez mais distantes daquilo que é considerado verdadeiro, daquilo que é considerado certo. Eu digo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho autêntico. As pessoas têm se distanciado disso cada dia mais. Se há 2000 anos atrás Paulo já estava preocupado com as pessoas porque elas estavam pregando um evangelho diferente, que não era aquele evangelho que Jesus pregou, que Jesus viveu, imagine agora no século XXI, essa é a nossa realidade. Nós estamos iguais àquelas pessoas ou até pior. Você consegue entender isso? Então esse é o poder que a mensagem ela causa nas nossas vidas. E voltando para Gálatas 1, de 6 em diante, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas,
Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema, maldito, essa pessoa que fala um evangelho que não é o evangelho que Cristo viveu, o evangelho que Cristo pregou, essa pessoa é maldita, é amaldiçoada. Será que nos tempos de hoje existem pessoas que pregam um evangelho diferente? Que pregam um evangelho diferente daquilo que Cristo pregou, daquilo que Cristo viveu? Essas pessoas que nós conhecemos como falsos profetas, será que essas pessoas elas estão nos tempos de hoje? Você já viu algum falso profeta? Eu não vi nenhum. Brincadeiras à parte, nosso mundo hoje está cheio de pessoas que pregam um evangelho totalmente diferente do evangelho de Cristo, o evangelho que Cristo pregou, o evangelho que Cristo viveu. E essas pessoas elas estão por toda parte falando um evangelho que muitas das vezes parece o evangelho verdadeiro, mas não é o evangelho verdadeiro. E o pior disso é que muitas pessoas acreditam nesses falsos profetas, que pregam esse evangelho, um evangelho falso, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E hoje essa é a nossa realidade. Esse é o nosso século 21. Desde os tempos de Paulo, a igreja vem se distanciando daquilo que a gente considera como evangelho verdadeiro, daquilo que está na palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E algumas coisas que são importantes nós falarmos aqui, a primeira coisa é que todo filho de Deus precisa saber que a palavra dele é verdadeira. Então, se você quer saber da verdade, a verdade está na palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, eu não quero dizer a Bíblia que eu baixo no meu celular, ou até mesmo a Bíblia de papel que a gente conhece, a Bíblia física. Porque a gente pega a Bíblia, se a gente pegar a Bíblia de papel, a gente joga na água, ela molha e rasga. Se a gente jogar no fogo, ela queima. Se eu pegar aqui, eu posso excluir a Bíblia do meu celular, pronto, excluir. Mas eu quero que você entenda que quando eu digo a palavra, é algo muito maior que isso. É algo espiritual. A palavra ela pode estar distante de mim, ou a palavra de Deus ela pode estar dentro de mim. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando eu falo a palavra, é algo muito maior que isso, muito maior do que um aplicativo de celular ou do que a Bíblia física. Mas é claro que isso também é sagrado e é através dessas ferramentas que a gente lê e vê a palavra de Deus. Essa é a verdade para nossas vidas. A palavra de Deus diz que eu não posso de maneira alguma me atentar para as outras mensagens que não fazem parte da mensagem dele. Ou seja, tudo aquilo que não está na palavra de Deus não serve para mim, é mentira. Se eu quero comprovar alguma coisa, se eu quero ler a verdade, eu tenho que ir para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que vale para mim e vale para você. Então, se eu vejo alguém falar de um evangelho cujas coisas não estão na palavra, esse evangelho não é o autêntico, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho que Cristo pregou e o evangelho que Cristo viveu. Então, mais importante do que a gente olhar para onde a gente quer ir, é a gente olhar para onde a gente está. Você tem que olhar onde você está neste momento. Qual é a nossa realidade no momento? A nossa realidade é uma igreja que, desde os tempos de Paulo, vem se distanciando do verdadeiro evangelho. Paulo, no período em que ele viveu, ele percebeu que a igreja já estava pregando um outro evangelho. O evangelho que Cristo não pregou, o evangelho que Cristo não viveu. Então essa é a nossa realidade de hoje. A gente deve perceber isso. A gente deve perceber quem são essas pessoas que pregam um evangelho diferente. O evangelho verdadeiro ele está baseado na palavra de Deus. Então, se vir alguém falando de um evangelho que não tem nada a ver com as coisas que estão na palavra de Deus, esse evangelho não serve para mim nem para você. E Paulo, há 2000 anos atrás, foi um homem levantado por Deus para falar o que ele falou aqui em Gálatas, para perceber o que ele percebeu que a igreja estava se distanciando. Só que mais recente, digamos que há uns 171 anos atrás, Deus levantou um outro cara que também percebeu que a igreja ela estava tomando um caminho diferente, que a igreja não estava parecida com a igreja da palavra de Deus, que a igreja que Cristo criou, que a igreja que Cristo falou nos tempos em que ele passou aqui na terra. E esse cara, ele foi usado por Deus para falar em um de seus sermões sobre isso. E eu peguei e separei aqui alguns trechos do que ele falou e agora eu vou ler para vocês. Foi mais ou menos no ano de 1850. Esse cara falou a seguinte coisa: existe um mal entre os que professam pertencer aos arraiais de Cristo, um mal tão grosseiro em sua imprudência que a maioria dos que possuem pouca visão espiritual dificilmente deixará de perceber.
tem agido como fermento, até que toda a massa fique levedada. A igreja abandonou a pregação ousada, como as dos puritanos. Em seguida, ela amenizou o seu testemunho. Depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte começou a tolerá-la em suas fronteiras. Agora a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Quem falou isso foi Charles Spurgeon. Eu sei que muitos de vocês conhecem Charles Spurgeon, foi um grande homem de Deus. Deus levantou esse homem pregou sermões que até hoje são falados em muitas igrejas. E Spurgeon, ele falou isso há 171 anos atrás. Ele percebeu isso também, que na época dele a igreja estava totalmente distante daquilo que a gente conhece como evangelho verdadeiro, evangelho autêntico. E ele escreveu isso. Isso que ele escreveu há 171 anos atrás, isso se encaixa, será, nos nossos dias de hoje? Será que isso faz sentido para mim e para você? Será que essas mensagens, tanto de Paulo como de Charles Spurgeon, fazem sentido para os dias de hoje? Será que o evangelho de hoje também está distante do evangelho verdadeiro? Ou será que o evangelho que a gente prega hoje é o evangelho autêntico, é o evangelho verdadeiro? Há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Paulo fala sobre a igreja que está se afastando do evangelho verdadeiro. E mais de 1000 anos depois, aparece um outro homem, que é Spurgeon, e fala a mesma coisa. O que será que eles falariam no tempo para a igreja de hoje? Você consegue imaginar? O tema dessa mensagem é o evangelho verdadeiro. Se precisamos estudar o evangelho verdadeiro, se eu e você, a gente precisa estar falando sobre o evangelho autêntico, sobre o evangelho verdadeiro, é porque a gente não vive isso no nosso dia a dia. Se a gente vivesse o evangelho verdadeiro, a gente não precisaria falar dele, porque seria algo do nosso cotidiano. Você consegue compreender isso? Olhe para você e reconheça que está vivendo o evangelho errado. Isso daqui foi uma reflexão que eu fiz para mim mesmo. Eu não estou aqui para apontar igrejas, para apontar fulanos, para falar aquela pessoa fala isso, aquela pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, não. Eu estou para falar de mim mesmo e, se possível, falar dos meus irmãos, se eles permitirem. Mas o importante é que neste momento a gente possa reconhecer que a gente está vivendo um evangelho que talvez não se pareça com o evangelho da palavra, que talvez não seja o evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo viveu, o evangelho que Cristo pregou. E se você reconhece isso na sua vida, peça perdão e peça para Deus: Deus, eu quero viver o evangelho da tua palavra. Revele para mim o verdadeiro evangelho. Identifique os erros na sua vida, identifique aquilo que você está errando, aquilo que você está deixando de fazer, e se você está distante desse verdadeiro evangelho que nós estamos falando aqui, volte para ele, pergunte para Deus e ele vai te responder. Ele vai te mostrar na palavra o verdadeiro evangelho. E em 1700 e alguma coisinha, aqui já é um outro pensador, um outro homem de Deus, que Deus levantou também para falar uma outra coisa. E no ano de 1700, esse homem ele era um pastor alemão. O nome dele é Nikolaus von Zinzendorf. E olha só o que esse homem falou na igreja dele em 1700. Jesus, teu sangue e justiça são o meu bem maior. São as minhas vestes de glória em meio aos mundos perversos. Nestes campos de batalha, com alegria eu levanto a minha cabeça. Com ousadia me levantarei em teu grande dia. Pois quem me acusará? Por meio deles teu sangue e a tua justiça, sou completamente absolvido do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. Nikolaus von Zinzendorf, ele falou isso há 1700 anos. Esse texto, apesar de não estar na Bíblia, esse texto que ele falou não está na Bíblia, apesar de não estar na Bíblia, mas é um texto que vem para mim e para você e nos faz refletir sobre o tão distante a gente está vivendo dessa realidade, né, do verdadeiro evangelho, do evangelho autêntico. Esse texto me fez refletir sobre isso. Quando eu li, eu falei: é verdade, Senhor, o que eu tenho vivido não tem muito a ver com o que Jesus viveu. É claro que quando a gente está na igreja, a gente sente aquela presença, sente aquela coisa assim que só eu e você a gente sabe o que a gente sente, só que quando a gente volta para nossa casa, parece que a gente não é a mesma coisa. A gente volta a fazer as coisas que a gente faz, a gente vai para a TV, a gente vai para as redes sociais, outras coisas tomam o nosso tempo e aquele ambiente santo que a gente viveu na igreja, a gente não consegue trazer para dentro da nossa casa. Essa é a verdade. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, porque isso já aconteceu comigo também. Mas hoje, depois de estudar um pouquinho sobre o evangelho verdadeiro,
sobreveiam que pessoas, grandes homens de Deus que ele levantou durante toda essa história aí para falar sobre o evangelho verdadeiro, eu vejo e eu reconheço que existe um evangelho verdadeiro, um evangelho autêntico, e esse evangelho é o que eu quero viver. E Nicolau falou: teu sangue e tua justiça são o meu bem maior. Eu queria convidar vocês agora para abrir juntamente comigo em Mateus, capítulo 4, do verso do 23 ao 25. Olha só o que está escrito. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Isso era Jesus, na época de Jesus. Aqui em Mateus está escrito, Jesus ele ia por toda Jerusalém e ele fazia o quê? Ele pregava um evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino. E o que esse evangelho causava? Ele curava as pessoas. Eu acho engraçado aqui que ele fala de lunáticos. Não sei se vocês sabem o que é lunáticos, mas naquela época lunáticos eram pessoas que eram de lua, eles falavam pessoas de luas. Um dia a pessoa tinha um humor, no outro ela estava com outro humor. Só que hoje a gente conhece essas pessoas como pessoas que têm transtorno bipolar, a gente conhece com esse nome, mas naquela época era lunáticos. Então olha só, se você quer saber sobre as características de um evangelho verdadeiro, se você tem dúvida que evangelho verdadeiro é esse que Jesus pregava, aqui tem algumas características desse evangelho. A primeira era cura. Esse evangelho ele causava cura. Jesus curava todas as pessoas. Quando Jesus saía nas ruas para falar desse evangelho verdadeiro, desse evangelho do reino, as pessoas eram curadas. Então isso é uma característica do evangelho verdadeiro. Jesus pregava o evangelho, a mensagem do reino. Jesus era totalmente conectado com o reino de Deus. Só que hoje a gente vive num mundo onde a tecnologia ela tem avançado, ela avança de uma forma que o ser humano ele pensa que tem o total controle das coisas, mas não é assim. Essas coisas muitas das vezes nos influenciam e a gente acaba virando escravos dessas coisas que a gente pensa que a gente inventa, entendeu? E aí a gente tem um controle, mas não é assim que funciona. Eu não critico a internet, pois também faço uso dela. Eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu uso outras ferramentas que eu preciso durante o meu dia, seja para fazer um trabalho da faculdade, seja para pesquisar alguma coisa que eu precise. Eu também faço uso da internet. Então eu não estou aqui para criticar, eu também não estou aqui para demonizar a internet, dizer que a internet é um mal. A gente precisa saber usar, porque é uma ferramenta também criada por Deus. Só que também o inimigo ele usa isso para roubar a vida de muitas pessoas, para roubar a atenção de muitas pessoas. E a gente precisa estar atento sobre essas coisas. O que você precisa saber sobre esse mundo tecnológico, sobre a internet, tudo que a gente vê, é o seguinte: a internet nada mais é do que a mente humana. Então quando você está olhando para a tecnologia, quando você está olhando a sua rede social, você nada mais está vendo do que a mente humana. Por quê? Porque ali nas redes sociais, o que você vê? Você vê o que as pessoas estão vivendo, você vê o que as pessoas postam, você vê o que as pessoas pensam, porque ali elas colocam o que elas pensam, elas colocam o que elas estão passando no momento, elas colocam o que elas estão sentindo. Então, ou seja, a internet nada mais é do que a mente humana. Então, se você gasta uma grande parte do seu tempo, do seu dia, na internet, você nada mais está fazendo do que gastando uma grande parte do seu tempo com coisas humanas. Jesus, ele pregava um evangelho verdadeiro, um evangelho autêntico. Por quê? Porque ele estava totalmente conectado com Deus. Então Jesus ele gastava o tempo dele para as coisas do reino, para as coisas de Deus. A palavra de Deus é a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Porque Cristo é a palavra, entendeu? Cristo é a verdade. O evangelho do reino é totalmente diferente do evangelho desse mundo. Ou seja, o evangelho de Deus, o evangelho autêntico, verdadeiro, que está na palavra, não tem nada a ver com o evangelho que a gente vê, com o evangelho que é oferecido pelo mundo. Se você perceber, as coisas do reino de Deus, elas são contrárias às coisas do mundo, assim como as coisas do mundo são contrárias às coisas de Deus. Para mim, ser o maior tem que ser o menor. Isso é um exemplo que todo mundo conhece. Os padrões do céu são diferentes do mundo, os valores são outros. Ou seja, os valores que Deus ele nos oferece é totalmente dos valores que o mundo me oferece. Eu não posso me deixar ser influenciado, ser moldado por aquilo que o mundo me oferece.
Eu tenho que ser moldado pelo aquilo que Cristo me oferece, por aquilo que está na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Para viver o evangelho do reino é necessário esforço. Isso aqui é bem interessante. Saiba que se você quer viver o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, você precisa se esforçar. O evangelho ele requer esforço de você e de mim. Os princípios do mundo querem que nós nos acomodamos, ou seja, a nossa natureza humana ela é assim. A gente prefere estar na nossa zona de conforto do que nos esforçar, não é verdade? E hoje as coisas culminam para que a gente se esforce menos, para que a gente faça menos esforço. Então isso faz parte da nossa natureza humana. E a nossa natureza humana ela é pecaminosa. A gente sabe que quando a gente já nasce pecador. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa aceitar Jesus para conseguir a nossa salvação, a gente precisa ter fé para que a gente venha ter uma vida transformada e que a gente venha ser filhos de Deus. A natureza humana não gosta de esforço, o evangelho é enganoso. O evangelho enganoso é aquele que não te pede esforço. Então, se uma pessoa que prega um evangelho que diz que você não precisa se esforçar, que você não precisa se sacrificar, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho autêntico, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico, ele requer um esforço de você. Ele precisa de sacrifício. É muito legal quando a gente está aqui e a gente recebe toda a atenção. Você quer estar fazendo as coisas na sua igreja, você quer estar com o microfone na mão, você quer estar aparecendo, mas dentro da sua casa você não paga um preço, você não faz um jejum, você não ora, você não tem intimidade, você só quer aparecer. Então isso está errado. Você precisa se sacrificar, você precisa enfraquecer a sua carne para fortalecer o seu espírito. Então isso requer sacrifício, isso requer esforço. Você precisa disso, isso é o evangelho verdadeiro. Isso é o que o evangelho verdadeiro requer de nós. O evangelho do reino é único. Primeiro que só existe um reino, e esse reino é o reino de Deus. O reino de Deus é o único reino existente. Nem o diabo tem um reino. O diabo tem um império, que é diferente. Mas reino, só o reino de Deus. E esse reino, ele implica em coisas para a nossa vida. E essas coisas, muitas das vezes, nós não estamos acostumados com essas coisas. Por isso que muitas pessoas, elas preferem não servir a Deus, preferem não vir à igreja, preferem ter uma vida totalmente distante de Deus, porque essas pessoas, elas não querem seguir as regras do reino de Deus. Vocês conseguem me entender? O reino de Deus é um reino que tem regras, um reino que tem leis, mas é um reino que também tem garantias, e tem garantias para nossas vidas. Se o reino é de Deus, portanto Deus, ele é o rei. E se eu estou debaixo da autoridade desse rei, ou seja, eu preciso seguir as leis desse rei. Eu preciso saber quais são as vontades desse rei. E quando eu sei as vontades desse rei, eu preciso cumpri-las, porque eu estou debaixo dessas leis. Estou debaixo da asa desse rei. E como eu disse, nesse reino, ele te garante também coisas. As misericórdias do Senhor, elas se renovam na vida de todos aqueles que seguem esse reino, que acreditam nesse rei. Ou seja, a misericórdia dele se renova na vida delas todos os dias. Também está escrito na palavra que esse rei ele te protege de todo ataque do inimigo, em ti o inimigo não toca. Por quê? Porque existe um rei que luta por você. Ele luta as suas batalhas, ele te protege contra qualquer tipo de mal. Então isso são garantias desse rei. E o interessante é que na palavra de Deus nos ensina quem é esse rei e nos ensina a viver este reino verdadeiro, e também nos ensina como usufruir de todas as garantias que esse reino nos propõe. Isso é bem interessante. Agora eu queria falar para vocês sobre o evangelho, sobre as características do evangelho verdadeiro. Como a gente leu em Mateus, no capítulo 4, no verso 23, que diz: "E percorria Jesus por toda a Galileia, falando do evangelho do reino, e as pessoas eram curadas." Uma certa vez eu assistindo também uma ministração, e o pastor falou da seguinte forma: você quer saber se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Se você está vivendo algo verdadeiro? Se na sua igreja o evangelho que é pregado é um evangelho verdadeiro? Você precisa perceber se nessa igreja falam de cura, porque o evangelho verdadeiro, ele cura as pessoas. Jesus curava as pessoas. Então, se você prega um evangelho, se você vive o evangelho onde você acredita que cura é uma coisa lá do passado, onde só os apóstolos, só os discípulos, só Jesus fazia, você está vivendo um evangelho falso. Porque o evangelho verdadeiro é um evangelho de cura. E não se preocupe se você for orar por uma pessoa, não fique com medo de orar por uma pessoa que está enferma, de orar por cura na vida dessa pessoa. Eu tive uma experiência na minha vida que eu estava numa das minhas
missões aí, foi aqui na igreja. Teve uma ação social e eu estava na equipe de missionários, então a gente tinha que ir para a comunidade para orar pelas pessoas, para ir até a casa das pessoas. E na primeira visita que eu fui fazer com o pessoal que estava comigo, foi numa casa de apoio. E lá tinham umas mulheres, e essas mulheres, elas estavam aqui na nossa cidade, em Belém, elas não eram daqui, elas estavam aqui para fazer tratamento, porque elas não tinham não era oferecido esse procedimento para elas na cidade onde elas moravam. Então elas vieram para Belém para fazer esse tratamento. Tinha uma garotinha que estava enferma, ela tinha uma doença da qual eu não me lembro agora, e as outras mulheres também, cada uma tinha uma enfermidade diferente. E quando eu me deparei com aquela situação, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: eu vou orar agora por cura na vida dessas mulheres. E eu orei com fé e eu orei com autoridade. A autoridade de Jesus está em nós. Não se preocupe, não fique com medo de orar por cura na vida dessas pessoas. Lembre de uma coisa, você vai estar orando, mas quem vai fazer a obra é Deus. O poder é dele, o poder não é nosso. Mas você precisa orar e você precisa ter fé. Então, quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, eu posso orar pela vida de vocês? Eu quero orar para que, por cura, eu creio que Deus pode curar. Aquele Deus que fez todas aquelas maravilhas no passado, que está escrito na palavra, é o mesmo Deus hoje. Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus soberano e poderoso. E ele pode curar as pessoas. Então, se você quer ter uma característica clara do evangelho verdadeiro, do evangelho autêntico, é cura. Jesus, ele andava pelas ruas, ele pregava, ele falava sobre esse evangelho e as pessoas eram curadas. As pessoas eram curadas. Você está entendendo? Então, você precisa pregar esse evangelho de cura, porque Deus, ele quer curar tanto as pessoas como ele quer curar nós mesmos. Jesus, com o seu reino, ele quer nos curar. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê Deus falando que ele quer que nós sejamos a imagem e a semelhança dele, ele nada mais está falando que ele quer nos curar, ele quer nos redimir, ele quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, porque ele quer que a gente sejamos novas criaturas. Ele quer nos curar das nossas enfermidades, ele quer nos curar de tudo aquilo que nos faz mal, de toda a nossa natureza pecaminosa, ele quer nos limpar, ele quer nos purificar. Ou seja, o evangelho de Deus, ele também tem um impacto muito grande na nossa vida. Você só não prega o evangelho, assim, eu vou só pregar o evangelho e as pessoas vão ouvir. Não, o evangelho também ele causa mudanças em você, em mim e em você. E Deus, ele quer nos curar. Então, finalizando, essa era a mensagem que eu queria trazer sobre o evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico. Eu sei que em muitos lugares é pregado um outro evangelho, um evangelho que tem se distanciado, como a gente viu aqui, que há mais de 2000 anos atrás Paulo já estava preocupado, e durante essa história toda outros homens se levantaram e perceberam que a igreja estava se distanciando daquilo que é considerado como verdadeiro, como autêntico, aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus pregou. E hoje a gente está na mesma realidade, uma realidade onde a gente vê muitas igrejas pregando um evangelho totalmente diferente, o evangelho que não requer esforço, que não requer sacrifício. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro está na palavra de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus viveu, aquele evangelho que tem o poder de curar as pessoas, tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. E é esse evangelho que eu quero viver, esse evangelho que eu quero viver todos os dias da minha vida. E esse evangelho que eu desejo que você viva. Então esse é o sentido da mensagem de hoje, que essa mensagem ela chegue até você, que ela chegue até o seu coração, que ela possa causar um impacto na sua vida, que ela possa causar mudança na sua vida, que você escute isso, não apenas escute e depois esqueça, mas sim pegue isso, que isso fique no seu coração, que isso fique na sua mente, que isso transforme a sua vida, para que você possa viver o verdadeiro evangelho e viver a plenitude do evangelho autêntico. Então esse é o meu desejo nesta noite. E agora, para encerrar, eu queria orar com você, pedindo isso para que Deus ele possa nos revelar esse verdadeiro evangelho, para que ele possa nos mostrar na palavra e que a gente possa viver verdadeiramente. Se a gente estava vivendo uma coisa que não tinha nada a ver com o evangelho verdadeiro, que a gente possa pedir perdão e voltar para os caminhos do Senhor e pedir para ele nos guiar, porque ele nos guia. Amém? Então, feche seus olhos juntamente comigo, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa trazer de volta, Senhor, o verdadeiro evangelho para nossas vidas, Deus. Se estávamos, Senhor, vivendo o evangelho que não é parecido com o evangelho que está na sua palavra, o evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico, Senhor, nos perdoa. E traga de volta, Senhor, todos os princípios, todos os valores do verdadeiro evangelho. Aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus viveu, Senhor. Que nós possamos viver isso nos nossos dias atuais, Senhor.
que através da nossa boca nós possamos proclamar o evangelho que cura as pessoas, que através da nossa boca possa sair, Senhor, o poder para curar as pessoas, que o Senhor possa nos usar como instrumento, Senhor, para curar a vida dessas pessoas, e que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Deus. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus.